Amigos da TV Araçatuba, estamos recebendo em nosso estúdio o deputado federal do PSDB, Silvio Torres. Deputado, que bons ventos o traz até a nossa região. Bom, Marcos, primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar vindo aqui na TV Araçatuba. Prazer é nosso. E dividir com todos os seus telespectadores, primeiro, o meu agradecimento pelo apoio muito significativo que eu tive nas últimas eleições para deputado federal aqui nessa região. Foram mais de 10 mil votos. De um total de 175.300 votos. Mas que foram muito importantes e que me tornam, com certeza, devedor e responsável também por acompanhar como é que está se desenvolvendo a região. Sim. É uma região importante do nosso estado. Eu, como secretário de Habitação, Marcos, eu tive a oportunidade de vir várias vezes aqui. Aliás, o primeiro grande evento que eu fiz na Secretaria de Habitação do Estado, como secretário, ouvindo os prefeitos de todo o Estado, o primeiro deles foi aqui em Araçatuba. Que maravilha, que soube corresponder, então, o seu trabalho. Pois é, e é aqui que nós começamos a liberar os recursos. Logo que os prefeitos eleitos em 2012 assumiram, o governador os chamou em São Paulo, junto com todos os secretários de Estado, e abriu as portas do governo e pediu que os secretários fossem para o interior, ouvir diretamente os prefeitos, e nós iniciamos por Araçatuba essas audiências. E aqui liberamos realmente bastante recurso. Nós, digo, o governador, Geraldo Alckmin. Sim. E muitos, eu acho que a grande maioria já está em andamento, né? As obras estão sendo realizadas. Eu fico feliz, né, de contribuir para esse que é um dos problemas sérios da população, que é a questão da moradia. Mas, paralelamente, eu venho também discutir um pouco política. Vou me encontrar hoje com os correligionários do partido. Hoje eu tenho uma reunião nessa sexta-feira, eu tenho uma reunião com os nossos correligionários aqui da região. Quero passar a eles o que é que estou vivendo lá em Brasília. Como você sabe, Marcos, nós estamos passando por uma fase extremamente importante das decisões. E delicada, né? Inclusive, um dos assuntos que está, aliás, na pauta do Congresso é a reforma política, né? Tão discutida. Mas o Brasil acorda com essa notícia no corte no orçamento pela Dilma Rousseff na casa dos 69 bilhões de reais, né? O Levi queria 80 e está 69,70. Como é que o senhor analisa, antes da gente entrar na reforma política em si, esse corte no orçamento no dia de hoje? E aí nós temos o Eduardo Cunha, do PMDB, que é o presidente, dizendo que, se possível, ele para a votação para poder votar as medidas provisórias 664 e 665, né, que é o acesso ao seguro-desemprego e a pensão por morte. E agora esse corte. Como é que o Congresso vive, como é que o senhor analisa esse momento tão delicado? Nós estamos passando por um processo dificílimo, né? Essas duas medidas provisórias, elas tratam de seguro-desemprego, de pensão por morte, auxílio-doença, e mexeram muito com os direitos de trabalhadores, apesar do governo negar. Fazem parte do ajuste fiscal que já está em andamento. 3 dias depois da eleição da presidente Dilma, os juros subiram. Já começou, esse ajuste já se iniciou lá em novembro, começo de novembro, e já tem afetado os investimentos. Primeiro, Marcos, é bom até a gente rapidamente explicar. Nós estamos vivendo hoje uma fase de arrecadar para pagar contas do ano passado, do ano de 2013, certo. Contas eleitorais. O ajuste não vem mais do que para isso. Sim. Nós não temos recurso novo para pagar coisa nova. Começamos o ano sem orçamento. E quando não tem orçamento, o governo, pela lei, só pode gastar 1/12 por mês do orçamento previsto, da receita. Mas o governo vem gastando apenas 1/18. Já impôs um corte de 30% desde janeiro. O que ela anuncia agora é um corte extra
né? E está cortando investimentos. Ela fala, não vai cortar a Minha Casa Minha Vida, ou vai cortar menos o FIES, o programas sociais. Não é verdade, está cortando, já vem cortando todos. Sim, sim. Já vem cortando todos e vai continuar cortando. E nós, infelizmente, não temos muito o que fazer nessa parte. O ajuste fiscal seria necessário, né? Até nós estamos recebendo no Brasil a visita da diretora-gerente do FMI, a Christine Lagarde, e ela fala que é necessária disciplina fiscal. Agora, o Fernando Henrique foi muito bem quando ele disse, ela precisa cortar e dizer o que ela vai fazer. Exato. Nós, às vezes, estamos sendo cobrados, não, porque vocês têm que votar no interesse do Brasil. Não, primeiro que esse ajuste ele é insuficiente. Sim. Nem de longe ele vai resolver os problemas gravíssimos. Esse ano está a previsão de nós termos uma recessão de 2%. Menos 2%. O que é que eles propõem para nós sairmos dessa situação? A cada mês se agrava o desemprego, agrava a indústria, comércio, serviços estão sendo agora... A inflação de maio anunciada 0,6, em 12 meses 8,24 nos últimos 12. E aí vem o governo e fala, não, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Bom, e depois que cortar? Certo? O que vai acontecer? Vamos recuperar a credibilidade. A credibilidade do Brasil... neste governo é quase que irrecuperável. É um governo que não passa segurança para o investidor. Independentemente do estelionato eleitoral, né, quando falava que o Brasil estava às mil maravilhas, e nós estamos vendo hoje que a situação que estava e continua, independentemente disso, aqueles que investem, os empreendedores, eles não confiam no governo. Acham que esse governo ele muda as regras, acham que esse governo não tem sustentação política. Então, são muitas as desconfianças. Não é só os cortes sozinhos, não vão resolver os nossos problemas. Nós estamos certos disso. E a maior fatia dessa conta é o trabalhador que vai pagar, deputado? Por enquanto, está sendo imposto ao trabalhador um sacrifício extra, além daqueles que ele já paga com a inflação, que ele já paga com a má qualidade dos serviços públicos, e também as empresas que já estão em situação deficitária, né, já estão entrando no prejuízo, a grande maioria, a exceção dos bancos, digamos assim, né? Os bancos que continuam crescendo os lucros. A contribuição social ela aumentou de 15% para 20% do lucro líquido dos bancos. Os bancos não vão perder isso, eles vão passar eles vão isso para a gente. Para o correntista. Não tem dúvidas. Então está todo mundo perdendo. E o governo, o que ele faz? Ele não corta na carne. Nós temos insistido para que o governo dê o exemplo. Não é possível um governo com quase 40 ministérios, né, para ter o quê? Para ter a qualidade de serviços que esse governo devolve para a população brasileira. Como é que o senhor enxergou a triplicação do fundo partidário, de 279 milhões para 865 milhões? Totalmente, eu fui contra. Foi contra. Já me manifestei contra, mas nós não tivemos a oportunidade de votar isso. Isso foi votado junto com o orçamento. Foi uma manobra das lideranças que estavam no orçamento. Ela falou, bom, mas seu partido concordou. Provavelmente deixou passar, mas a nossa proposta é que isso também fosse vetado pela presidente e ela não vetou. Nós chegamos vários partidos chegaram a dizer para ela que ela vetasse, ela não vetou. Há uma expectativa, é até bom que se explique, qual é a justificativa que os partidos dão? É que com esse escândalo da Petrobras e outros que ainda estão por vir, as empresas não vão mais fazer nenhum tipo de doação. Então, os partidos terão que sobreviver com o fundo partidário. Mas eu acho que não precisava triplicar o fundo partidário. Eu acho que tivesse um aumento lá pegou mal, razoável. Até pelo momento que se passa, né? Triplicar não ficou bem. E acho que isso foi uma decisão que vai contrária em tudo aquilo que está sendo pregado, porque quem quer ver esse país andar direito. Então, a coisa do jeito que está, o senhor acredita numa pior até? O Brasil vai passar por momentos ainda mais difíceis na sua análise? Olha, eu sou membro da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Aliás, sou coordenador da nossa bancada nessa comissão. E fiz a convocação do ministro Levi para ele que explicasse, né, quais são os seus objetivos, o ajuste, e debater com a comissão. E ele foi lá, né,
colocamos todas essas questões que eu acabei de falar com você. E aí eu perguntei para ele se ele acreditava que esse ajuste, que ainda não tinha resultados, né, palpáveis, se ele já estava trazendo alguma contribuição ou se antes de começar a melhorar ainda ia piorar. Ele concorda. Ele concorda. Que a nossa situação já está ruim, vai piorar antes de melhorar. Pois é, tá aí. Nada agradável ouvir isso, mas a gente vai sentindo no dia a dia. Como disse, o Brasil acorda aí com um corte no orçamento de 69 bilhões. O corte no orçamento é necessário, mas precisa saber o que é que vai fazer com esse corte. E o senhor me deixa muito preocupado dizendo que não é suficiente ainda. Quer dizer, vem mais coisas por aí. Vamos falar da reforma política. Foi dividido em 8 assuntos a votação, né? Mas o primeiro, sistema eleitoral. Aliás, Araçatuba, né? Se fala no voto distrital misto ou no distritão, né? Araçatuba não consegue eleger deputado, né? Nós tínhamos estadual, que era o Dilador, na nossa região temos apenas o Roquinho. Como que o senhor acredita? Acredita que muda o sistema eleitoral do país nessa votação? Bom, não só eu pessoalmente, como o PSDB encampa o voto distrital misto como o melhor sistema para que o Brasil possa encaminhar minimamente uma reforma política. Tá. É um sistema que a Alemanha hoje é um exemplo de um bom sistema de voto distrital misto, onde você elege metade das cadeiras pelo voto distrital, ou seja, você divide. Vou dar um exemplo rapidinho. São Paulo tem 70 deputados federais. Seria 35? 35 distritos e cada distrito elegeria o seu representante numa disputa como se fosse para prefeito, no voto majoritário. Certo. Outros 35 seriam eleitos numa lista fechada, elaborada pelo partido, na qual poderiam participar não apenas grandes lideranças partidárias, mas também representantes da sociedade, de diversos segmentos. E dessa forma, nós acreditamos que estamos dando espaço para a representação da sociedade e também garantindo que os distritos tenham o seu representante, como é o caso aqui de Araçatuba. O mesmo sistema da Câmara serviria também para os deputados estaduais. Então seriam eleitos também no sistema distrital. É o que nós defendemos, Marcos. Agora, qual é a proposta que o vice-presidente da República está bancando, Michel Temer, e o Eduardo Cunha também, presidente da Câmara? O chamado distritão. Os mais votados. Você considera cada estado um distrito. E os mais votados seriam eleitos. Então, no caso de São Paulo, os 70 deputados mais votados seriam eleitos. O que isso traz? Primeiro, que tira essa possibilidade de haver uma distribuição política, né? Sim. A representação política garantida para as regiões. Segundo, que seria a campanha mais cara de todas, porque todo mundo vai ter que brigar um com o outro. Se tiver 500 candidatos, são 500 brigando pelos votos no estado todo. Depois, a terceira, que tem sido uma crítica muito divulgada, digamos assim, que ela meio que acaba com o partido político. Porque cada candidato vai se considerar eleito por si mesmo. Por si próprio. Então, você vai ter lá no Congresso Nacional 513 partidos políticos. Hoje já tem 28, é uma tristeza, uma tragédia. E nós vamos lutar para derrubar o distritão, porque para qualquer sistema político, para ser implantado, ele precisa ter 308 votos. E dificilmente eu acho que o distritão vai conseguir. E quero só referendar que seria muito importante realmente que essa região tivesse os seus representantes. Foi uma grande perda o Dilador não ter sido reeleito, né? Dilador também na outra não foi eleito. Dilador volta como deputado estadual, o senhor que é do PSDB. Existe a possibilidade, quando nós seríamos agraciados com essa notícia de ter um representante na Assembleia depende de toda a mecânica política, né? A estratégia política que acontece lá. Tem prefeitos que podem ser eleitos e também pode haver alguma movimentação, mas é uma perda. É lógico que ele é um líder, continua sendo o nosso líder aqui na região, mas com certeza ele com um cargo
poderia fazer bem mais, né, pela região. Nós lamentamos muito que ele não tenha sido eleito. Tá, legal. Então tá, aí tem os outros itens, né, da reforma política. O senhor acredita que a votação acontecer, poder saber se vai mudar, porque existe a possibilidade de se continuar como está, né, que é o proporcional. Os outros itens, a proibição de reeleição, duração dos mandatos, cota de 30% para as mulheres, quando o senhor acredita que se consegue votar e colocar isso em prática? Olha, Marcos, eu sou membro da Comissão Especial da Reforma Política. Nós estamos, na segunda-feira, às 6 horas da tarde, aliás, às 2 horas da tarde, iniciaremos a votação na comissão de todas essas propostas. E aí o presidente quer levar, terça-feira à noite, levar para o plenário já a proposta que foi votada na comissão, e o plenário, obviamente, poderá mudar, porque tem emendas para todos os tipos. Então eu acho, apesar do presidente Eduardo Cunha estar dizendo que votaria a semana que vem, eu acho muito difícil. Difícil até por causa das medidas provisórias, que ele já disse que, se for o caso, ele para votar 664, 665, que é. E provavelmente ele vai ter que fazer isso, porque nós temos há muita polêmica sobre a votação de todos esses temas. Como você mesmo disse, foi fatiado em 8 pedaços, digamos assim, alguém que fala que 8 pedaços de pizza, né? E o primeiro deles é o sistema eleitoral. Sim. Então, na primeira votação é que nós vamos saber para onde vai, porque cada sistema comporta um determinado outras estruturas, né? Você tem o distritão, você não tem coligação proporcional. Se você tem o distrital misto, também você tem, você pode ter uma parte eleito pelo proporcional e outra parte eleito pelo distrito. Sim. Então, dependendo do que for votado no sistema, nós vamos saber qual será a tendência. Tem uma coisa que está muito polêmica, aproveitando até pela audiência que vocês têm em toda a região, que está preocupando muito os prefeitos, os vereadores, que é a questão da reeleição e coincidência de mandatos. Há uma tendência forte de acabar com a reeleição e também a ideia de coincidir os mandatos. Se isso aumentaria o prazo, se isso acontecer, ser 4, pode, aí seria para 5 anos, mas 5 anos. Terá que coincidir numa data posterior, porque um é o ano que vem, o outro é 2018. Sim. Então tem propostas para ter um mandato tampão de 2 anos, para ter um mandato de 6 anos, e isso está totalmente indefinido. Então discussão. O pessoal vai ter que aguardar mais um pouco para saber como é que vai ser o ano que vem. Petrolão. Todos os dias, notícias aí, né? Que nós somos obrigados a dar, e desagradáveis. E ainda não chegamos no BNDES, o que preocupa, porque a Dilma, ela vetou aquilo que quebraria, que não teria sigilo, os contratos do BNDES, ela vetou isso. Como é que o senhor vê o desenrolar do caso Petrolão? Bom, eu acho que ele vai longe ainda, né? A CPI vai até o final do ano, pelo menos, mas independentemente da CPI, os processos estão começando a ser julgados agora, lá em Curitiba. Lá em Curitiba. Né? Então, e também aqueles que envolvem políticos, os políticos começaram a ser ouvidos há 3 semanas atrás. E são muitos políticos envolvidos, né? São muitos. Então vai ser um processo que vai dar muitas notícias ainda, e muitas notícias ruins ainda, porque tem questões que ainda não foram reveladas, fruto de delações premiadas que ainda não vieram à tona. E, como você disse, cada dia a gente tem uma notícia nova e que deixa as pessoas desesperançosas. Por coincidência, eu vinha hoje no voo de Araçatuba lá de uma senhora e ofereci para ela ler o meu jornal. Então ela pegou, deu uma folheada, mas só tem notícia de corrupção nesse país. Isso que realmente está trazendo desesperança, e todas essas manifestações de rua, não só nas redes sociais, o povo está mostrando que realmente não tem mais confiança na classe política, e isso é muito ruim para a democracia. O senhor acredita, ao mesmo tempo que é ruim, marca uma nova era
né, essas pessoas envolvidas nesses escândalos, acredito que jamais imaginaram que pudessem ser investigados, quem dirá ir para a cadeia, né, como tem acontecido. O senhor acredita que é um novo marco do Brasil? Eu não tenho dúvida. Aliás, eu fui membro da CPI do Mensalão e achei que aquilo ia ser o final, que ia acabar esse tipo de... Pelo contrário, né? O Mensalão veio junto com o Petrolão, já tinha começado e se expandiu. Agora, essa determinação, primeiro dos ministros do Supremo, que condenaram e mandaram para a cadeia lideranças importantes do partido do governo, e agora... a Lava Jato, Operação Lava Jato, que levou os grandes empresários do país também para a cadeia, elas são referência. Eu acho que vão marcar, daqui para frente, vão marcar uma nova atitude do Poder Judiciário, principalmente pela cobrança da sociedade, que não vai admitir mais esse tipo de coisa. Tá, em meio a isso tudo, o PSDB articulava um pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Desistiu o PSDB? Agora se fala numa ação de crime comum, com orientação do Miguel Reale Júnior. Desistiu do impeachment o PSDB? Não, de forma nenhuma. O pedido de impeachment, a pressão pelo impeachment vem das ruas, né? Quando nas duas grandes manifestações que houve, o pedido era fora Dilma, fora PT, o impeachment e tal. Mas um processo de impeachment é um processo que requer embasamento jurídico consistente, além de uma avaliação política bastante cautelosa, porque frustrar, às vezes, é pior do que tomar a iniciativa. A iniciativa é importante, mas se você tiver uma iniciativa tênue, ela logo se mostra insuficiente e aí vai decepcionar mais ainda. O PSDB aguardou esse tempo todo pareceres que dessem um embasamento para um pedido de impeachment e ainda não existe nem as pedaladas, chamadas pedaladas, que foram os crimes de responsabilidade pela lei de responsabilidade fiscal, e nem o envolvimento, o fato da presidente ter sido presidente do Conselho da Petrobras e não ter tomado as atitudes durante toda a corrupção que se instalou lá, ainda nenhum dos dois ainda tem provas que possam assegurar que o impeachment prospere. O presidente da Câmara já tinha dito que arquivaria o processo, porque ele, no entendimento dele, é que determinados crimes do mandato passado não são motivo para a cassação do mandato atual e há divergência sobre isso. E aí, se ele viesse a arquivar, teríamos que recorrer ao plenário, o que faríamos. É o que faremos um dia se acontecer isso. Mas o processo seria longo e também sem nenhuma garantia. Por outro lado, a iniciativa que nós vamos tomar semana que vem, ela não é uma iniciativa também qualquer. Nós vamos entrar com um pedido de investigação, que não é o pedido do impeachment. Se o pedido de investigação tem grande possibilidade de ser acatado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí cabe apresentar as provas de que houve realmente houve crimes. Mas para que ela seja investigada, nós precisaríamos da autorização de 300 e tantos deputados, que é uma outra questão política. Sim. Então, por mais que desejemos, e por mais que se perceba que esse governo ele acabou antes de começar, dentro da democracia, do processo democrático, não é simples destituir um presidente da República. Mas o que nós continuaremos perseguindo as razões, buscando provas e consistência jurídica para fazer esse processo. Deputado, quero agradecer demais a presença do senhor aqui, muito obrigado. Cuide da gente lá, ajude a audiladora a ter a cadeira na Assembleia do Estado, né, embora o senhor está lá em Brasília, e lute pela gente, pela nossa região. E muito obrigado, parabéns, trabalho, muito sucesso aí nos seus objetivos no Congresso Nacional. Obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade de mandar um grande abraço a toda a região através da TV Araçatuba
E dizer mais uma vez que sou muito grato pelo apoio que aqui recebi e quero corresponder. Primeiro, lutando pelo Brasil lá em Brasília, né? Tentando fazer o melhor para o nosso país. E também me colocando como um representante aqui da região nas demandas que forem legitimamente apresentadas, e muitas delas já estão em curso aqui. Legal. Foi um prazer. Este é o deputado Silvio Torres falando na TV Araçatuba.